Saúdo toda a congregação dos santos, em nome de Jesus. Hoje, domingo, a nossa mensagem, como sempre, está no livro, na palavra de Deus, no livro de 2 de Pedro 3, versículo 18. É esta palavra que vamos partilhar hoje. Passo a ler. Número 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus. Crescer na graça. Então, são dois assuntos que eu quero realçar aqui nesta mensagem, que é o crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, são dois princípios muito fundamentais. Crescer, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça, muitas vezes esses dois temas são tratados separados. Aqui, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, lendo em outras perspectivas, ela diz que a lei, não é, veio através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Cristo. Portanto, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é algo complementar. Crescermos na graça. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, adquirimos uma graça, uma certa graça. É uma graça específica. Recebemos essa certa graça, mas quando paramos de aprender nele, ou aprendermos a Ele, Jesus, essa graça também fica limitada, fica bloqueada. Quando nós paramos de crescer no conhecimento dele, automaticamente a graça também cessa. Então, diz a palavra, portanto, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja glória, agora e para sempre. Crescer na graça. Tenho explicado com muita simplicidade este crescimento na graça, porque a graça, quando vai atuando, ela tem várias formas de manifestações. Por exemplo, a graça de Deus que atuou para tirar o povo de Israel de Egito para Canaã, ela atuou profundamente naquele tempo em Egito para Moisés conseguir convencer, portanto, a Faraó deixar o seu povo sair. Portanto, a primeira graça aí pode manifestar naquela saída, a retirada do povo da graça, o favor imerecido começa a atuar. A remoção do povo de Israel do Egito para Canaã foi uma atuação da sua graça, mas isso não termina aí. Se alguém, por exemplo, alguns israelitas estivessem lá, dizer que, olha, graças a Deus consegui sair da escravidão, finalmente, ele está a falar da graça que deu capacidade, portanto, a própria Moisés convencer o próprio Faraó para lhe tirar. A graça atuou para lhe tirar ou tirar o povo de Deus da escravidão. Mas eles saíram dali, como disse, tudo não terminou na retirada. Eles saíram dali, começaram a marchar rumo a Canaã. Esta marcha para Canaã também requeria uma certa graça, a sustentabilidade daquelas famílias todas. Sabemos que saiu o povo, os mais idosos, os mais jovens e o gado e todos os seus pertences. A graça tinha que atuar para proteger, estamos a dizer, durante aquela jornada de Canaã, de deserto, proteger
porque Faraó, depois de os deixar ir, perseguiu de novo para tentar recuperá-los. Portanto, a graça atuou para lhes tirar, e a graça, durante a peregrinação no deserto, atuou para lhes proteger. Estou a falar de facetas da graça. Quando diz Paulo crescer na graça, está a falar em entender estas dimensões da graça. Entender estas dimensões da graça. Enquanto estavam no Egito, o povo, a graça atuou para dar a graça a próprio Moisés para convencer Faraó. Então, saído de lá, eles marcharam rumo a Monte Sinai, naquele lugar para adorar a Deus, conforme Deus tinha dito. O sinal seria que depois de livrar esse povo, virá me adorar neste monte. Então, a graça. E depois, essa graça foi atuando na preservação do povo no deserto, para convencer o povo a compreender os ideias de Deus, ou melhor, o programa espiritual da visão de Deus para Israel. E depois a graça foi atuando até que o povo, na mão de Josué, conseguiu chegar a Canaã. Chegando a Canaã, a mesma graça deixa de atuar na forma protetora, então ela atua na forma, a graça atua na forma de dar capacidade ao povo para derrotar os ocupantes de Canaã, os cananeus neste caso, derrotar os ocupantes. A graça atua. Israel tinha que ter um exército, e esse exército tinha que lutar para ocupar o terreno. Veja, a mesma graça atua. Então, estas facetas da graça deviam levar a um israelense a crescer na graça, a entender que, olha, quando estavam no Egito, Deus atuou desta forma. Sempre do Egito, Ele atuou durante o deserto, a peregrinação, desta forma. Agora estamos aqui em Canaã, está a atuar na guerra, no exército, desta maneira. E depois dessa atuação, o exército conquistado a terra, a Bíblia diz que conquistado a terra, a graça na parte do fornecimento do maná cessou. Eles tinham que cultivar a terra. A mesma graça, em vez de deixar os israelenses à espera do maná, então dá capacidade para um israelense trabalhar a terra para ter a graça de produzir a terra. Portanto, estas facetas de graça são necessárias serem compreendidas pelo cristão. Agora diz que no crescimento, não é? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, enquanto mais eles cresciam na graça, iam compreendendo tanto quem é esse Deus. Neste caso, falamos do deserto, em relação a Israel. Quem é este Deus? Então, crescer na graça requer irmos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e vendo o que Ele vai fazendo ao longo da nossa peregrinação na terra, tanto de diversas formas, como Ele atua na nossa vida particular, familiar, como Ele atua no meu emprego, como Ele atua, então, nas minhas relações pessoais, como Ele atua nas minhas amizades. Então, crescer na graça requer compreender a atuação do Senhor, ou melhor, da graça de Deus que o Senhor Jesus nos dá, a atuação dessa graça em todas essas facetas, podia dizer, em todas as relações das amizades que nós temos, em toda a comunicação que nós temos entre irmãos. Este crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O que é conhecer Jesus Cristo? Nós, na primeira faceta, ou na primeira fase da conversão, conhecemos Cristo, que Ele é Deus, Ele é Filho de Deus. Aceitando Cristo, você é salvo, conhecemos. Mas quando diz crescer no conhecimento, aqui crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está a falar quanto mais nós conhecemos as virtudes de Cristo na prática, pessoalmente na nossa vida, nós vamos crescendo no conhecimento de Jesus Cristo.
a primeira fase, quando nós nos convertemos, conhecemos Cristo simplesmente como Salvador e Senhor, então realmente, mas vamos conhecer que o Senhor é misericordioso quando exerce misericórdia sobre nós, durante nossa jornada de crescimento espiritual no corpo de Cristo. Quando Ele vai nos a mostrar a sua misericórdia, quando Ele vai nos a mostrar a dimensão do seu perdão, quando Ele vai nos a mostrar tanto a capacidade do poder que Ele tem. Então nós crescemos no conhecimento de Jesus Cristo. Estas atuações do crescimento, tanto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, é progressivo. Vou repetir, é progressivo. É um crescimento progressivo. Portanto, não acontece em um dia, não acontece em um ano, acontece ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vivência na Terra. Então, este conhecimento, ela é comunicado através do ensino. Temos ministros de Deus que vão falando das virtudes de Cristo, das virtudes de Deus, das virtudes do Espírito Santo. É por isso que temos essas doutrinas também sistematicamente colocadas. A doutrina de Deus Pai, a doutrina de Deus Filho, a doutrina de Deus Espírito Santo. Este sistema sistemático de conhecer essas doutrinas, então tem professores também, pode ser o nosso pastor, os professores da escola dominical e todo tipo de ministros que trabalham no corpo de Cristo, para nos comunicar estas virtudes. Estas virtudes são eternas. Eu disse que no verso também do sistema do tabernáculo são representados pelo ouro, provado no forno. Estas virtudes de Deus, de Cristo, são muito importantes. Como de Deus, na forma de trindade, como eu disse, que os atributos divinos, elas são iguais para todos os três elementos da Santíssima Trindade. Então, aqui, crescer no conhecimento de Jesus Cristo quer dizer que precisamos de conhecer através do ensino da palavra de Deus, essas virtudes. É preciso saber que Cristo é Filho de Deus, é saber que Cristo Ele cura enfermidades, saber que Cristo Ele salva. Portanto, a salvação em Cristo é completa, não é uma salvação parcial, é completa e é perfeita. Então, é preciso crescermos nessa virtude. O corpo de Cristo que não cresce tanto nessas virtudes, ela fica estagnada, está sujeita a invasões, tanto espíritas, está sujeito a heresias, está sujeito também a fragilidade. Fica fragilizado um corpo que não cresce no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse que a graça veio através de Cristo, a graça e a verdade veio através de Cristo. Então, para crescer na graça, primeiramente, temos que nos aceitarmos a graça que é oferecida através de Cristo. Pela fé, nós aceitamos. Eu levanto a minha mão, digo, Senhor, aceito Jesus como meu Senhor Salvador. Então, depois dessa aceitação, a graça começa a atuar. Mas a atuação da graça, eu disse que é progressiva. É por isso que é por causa dessa progressividade que o apóstolo aqui, Pedro, diz que temos que crescer, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Crescer na graça, porque é progressivo. Já expliquei que o povo de Israel, quando estava em Canaã, no Egito, era escravo. Portanto, eles não conheceram nenhuma graça, portanto, foram escravos. Eles não conheceram a graça na dimensão progressiva. Portanto, logo depois que, pela palavra de Deus e através de Moisés, são libertos da escravatura, a graça começa a atuar. Não quero aqui dizer que a graça não atuou durante o tempo da escravatura. A graça, no tempo da escravatura, atuava simplesmente retendo Israel
como escravo, ela atuava, mas essa graça não era favorável a Israel. Então, quando elas são libertas, então a graça progressiva começa a tomar posse. A graça progressiva. O que é a graça progressiva? É isto a dizer, a graça enquanto Israel era escravo, preso e atua para libertar Israel, então já está liberto Israel. Mas ela tem que atuar acompanhando Israel na jornada do deserto, tem que atuar também acompanhando Israel até Monte Sinai. Chegar no Monte Sinai, ela tem que atuar para preparar o exército de Israel. Então, quando chega em Canaã, ela atua para tirar os moradores, os antigos moradores de Canaã. Então, estando lá fora dos seus lugares, então Israel ocupa o terreno. Diz que algumas coisas que aconteceram no deserto começam a ser modificadas. Por exemplo, maná cessa, o povo tem que trabalhar para produzir. A graça atua para o povo de Israel produzir depois de trabalhar. Ainda é a mesma graça atuando, mas numa progressão diferente, de uma forma diferente. A graça começou a atuar no tempo do cultivo de terra para colocar a semente e dar a produção, a melhor produção, e dar a capacidade também deles gerir aquela produção para poder durar, portanto, antes da próxima sementeira. Assim atuou a graça. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, quando os rabinos, Moisés e outros seus companheiros, sabemos que Moisés tinha um conjunto de 70 anciões ao seu serviço, que tinham também recebido porção do Espírito que estava em Moisés. O Espírito de Deus deu a Moisés. Então, aqueles 70 homens, mais Moisés, estivessem a trabalhar no povo de Israel, no ensino da palavra de Deus, então o Israel ia conhecendo Deus de Moisés. Quando se ia conhecer Deus de Moisés, estamos aqui a dizer que se para o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos de homens levantados para ensinar a palavra com virtude do Espírito de Deus. Então, esses homens levantados são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes levantados para ensinar. Então, quando ensina, nós vamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, vamos conhecer a sua gratidão, perdão, aquilo que foi feito na cruz de Calvário. Praticamente que o novo convertido ainda não entendeu totalmente tudo aquilo que foi feito por Jesus para ele. Então, quando os mestres, os homens de Deus começam a ensinar, então conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Então, isto redonda no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estes ensinamentos sacros que são efetivados pelos homens e mulheres de Deus salvos. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. O meu desejo é que aqueles que estão escutando esta mensagem cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É muito importante. Quanto nós vamos crescendo, então vai ficando para trás toda aquela meninice, aquele velho homem, e suas práticas. Vai ficando para trás quando crescemos. É necessário crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas duas coisas andam juntas, são muito fundamentais para a nossa estabilidade na fé, para o nosso desenvolvimento, no poder de Deus, para o nosso crescimento, para a glória daquele que vive para sempre. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Eu quero orar para que aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador e ainda não recebeu esta porção da graça para a conversão, que seja feita agora em nome de Jesus. Oro, quero que feche os olhos no lugar onde está. Se esta é a situação, podes passar um momento difícil na sua vida,
porque não aceitou ainda o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, também pode passar momentos difíceis porque estás a viver sem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça, mas primeiramente tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador e depois receber a porção da graça que progressivamente vai crescendo de glória em glória. Eu quero crescer na graça, eu quero conhecer o Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Eu não quero parar no tempo, eu quero conhecer. Se este for o seu desejo, daí do outro lado, podes fechar os seus olhos, desde que abra o seu coração, para que a oração que eu fizer tenha espaço em seu coração. Isto é muito importante. Feche os olhos, passo a orar. Por favor, aceite esta oração como uma oração para a libertação, para a cura e a salvação da sua vida. Que a graça de Cristo vai entrar e com os professores evangélicos, sacros, que estão na igreja onde você for a entregar a sua vida ou for a pertencer, vais aprender a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo através do ensino e ministração da palavra constante. Por favor, ministração constante da palavra de Deus. Fecha os olhos, passo a orar. Senhor Jesus Cristo, ora agora em nome de Jesus. O irmão que está do outro lado escutando esta palavra precisa de te conhecer através da fé e a salvação. E depois precisa de receber a graça e crescer na graça. Assim como diz a palavra aqui, a ministro aqui, Senhor. Acabo de abrir aqui para ler ao seu povo. Eu quero que aquele que está escutando esta mensagem, primeiro cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e na graça. A graça é necessária porque sem graça nada somos. Este favor imerecido. Nós aceitamos que Deus nos ama, mas queremos crescer mais no conhecimento do Senhor Jesus e na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos crescer mais. Senhor, dê graça. Eu quero que o irmão que está do outro lado, que levantou a mão e fechou seus olhos, ouça a palavra de Deus, aceita a graça de Deus que excede todo o entendimento e seja moldado, Senhor, e cresça de glória em glória. Esta palavra é fiel, que é necessário, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para não tropeçar, para não, Senhor, sermos enganados também pelas heresias deste tempo, pelos hereges deste tempo. Queremos continuar firme na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e no conhecimento do seu amor, da sua graça e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para não tropeçarmos nunca, nem agora, nem depois. Estenda a mão, Senhor, abençoe, prospera todos aqueles que escutaram esta mensagem e querem crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É agora e para toda a eternidade. Penso e agradeço agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje e para toda a eternidade. Amém.